Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, 21 graus, essa é a temperatura nesse momento aqui em Votuporanga. Mais um dia foi um pouco mais frio, tanto em Votuporanga quanto na região. O jeito é se aquecer com alguns pratos da nossa gastronomia, como a feijoada. Esquenta muito, né? Vixe, uma feijoada. Bares e restaurantes de Votuporanga aproveitam o tempo gelado para aquecer o faturamento. É que aumenta a procura por pratos típicos desta época. Espaço que vai abrigar a Clínica de Nutrição da Unifev e o Laboratório de Gastronomia será inaugurado no dia 31 de julho. Por lá, as obras estão a todo vapor. E também tem um assunto chato. Vamos falar de taxas bancárias. Uma pesquisa do Procon mostra que há muita diferença do valor cobrado pelo mesmo serviço em instituições diferentes. É agora. – 31 mandados de prisão temporária e 48 de busca domiciliar foram cumpridos na região de Rio Preto hoje de manhã, entre as cidades Mirassol, Tanabi, Monte Aprazível e Rio Preto. A ação fez parte de uma operação de combate ao tráfico de drogas do GAECO. De acordo com os promotores, parte dos alvos da operação já está na cadeia, mas mesmo presos, os detentos davam ordens aos traficantes do lado de fora. As pessoas presas ainda estão sendo ouvidas e podem responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Agora vamos conferir outras notícias da região com Angélica Lima. É o Região em 1 minuto. Olá, Wender, boa noite. Passam bem as 10 pessoas que ficaram levemente feridas em um acidente entre um caminhão e um micro-ônibus hoje de manhã em Santa Fé do Sul. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido quando o micro-ônibus bateu na traseira do caminhão. Todos os passageiros do ônibus trabalham na usina da região e a polícia vai investigar as causas do acidente. Um outro acidente aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, entre Tanabi e Bálsamo, hoje de manhã. O homem que dirigia um caminhão perdeu o controle da direção e bateu na traseira de outro caminhão que seguia no mesmo sentido. Todo o impacto da batida, o veículo foi parar para fora da pista e a vítima ficou presa entre as ferragens. Ele foi socorrido em estado grave e levado para o hospital. Já o outro motorista do caminhão não ficou ferido. Moradores da comunidade Vila Itália fecharam o viaduto que dá acesso à zona norte de Rio Preto. A manifestação foi para chamar a atenção sobre o pedido da prefeitura para a desocupação da área. Os manifestantes colocaram fogo entre pneus e fecharam os dois lados do pontilhão. A polícia foi acionada para controlar a situação e os bombeiros para apagar as chamas. O trânsito foi liberado horas depois. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. A Clínica de Nutrição e o Laboratório de Gastronomia vão passar a atender em novo local, aqui no Campo Centro da Unifev. Os espaços foram totalmente pensados para atender a população que utiliza esses serviços e, principalmente, para proporcionar aos universitários um espaço ideal para os estágios. Para onde se olha, tem gente trabalhando, tudo para finalizar mais uma das importantes obras da Unifev, o prédio que vai abrigar a Clínica de Nutrição e o Laboratório de Gastronomia. O espaço será inaugurado no próximo dia 31 de julho, garantindo que os universitários já encontrem aqui um novo local de estágio e que a população também passe a ser atendida nas novas instalações. Nós tínhamos instalado a Clínica Escola de Nutrição e o Laboratório para os cursos de Gastronomia no prédio da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, esquina Capaz Isidoro. E agora estamos finalizando isso, né, já em processo de mudança, a partir de 1º de agosto, esse prédio, esse local onde nós estamos aqui. O projeto, assinado pelo arquiteto e professor Celso Zuanazzi, contemplará salas de aula e reuniões. Na parte superior do prédio será o Laboratório de Gastronomia. Com a necessidade de desocupar o edifício na Rua Minas, que é da Prefeitura, tivemos que adaptar, tá, esses dois laboratórios de nutrição e gastronomia nesse edifício. Então nós adaptamos, tá, as necessidades desses dois laboratórios, que ocorreu de uma forma assim, até interessante, que atendeu realmente às necessidades dos laboratórios. Já na parte térrea, alunos de nutrição e pelo menos 100 pessoas por mês passarão por essas salas.
Eles são compostos de várias dependências, né, de vários espaços, para atender às necessidades do curso de gastronomia, ok? Que foram fornecidos, inclusive, pelos coordenadores do curso de nutrição e gastronomia. Tudo pensado para dar ainda mais qualidade aos serviços prestados pela Unifev. Com essa construção, as aulas práticas, tanto do curso de nutrição quanto gastronomia, ocorrerão no campus centro mesmo, no local onde eles estão. Muito legal, né? Agora vamos falar de solidariedade, porque nesse ano a celebração de Corpus Christi teve um significado ainda mais especial para Álvares Florence. Fiéis da paróquia São João Batista arrecadaram 140 quilos de alimentos, como arroz, macarrão e feijão, para a Santa Casa de Votuporanga. As doações foram entregues durante a missa que tradicionalmente ocorre nesse dia. Os alimentos serão encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, que é responsável pelo fornecimento de aproximadamente 1.700 refeições diárias de pacientes e também acompanhantes. Parabéns lá para a comunidade. E você, o que está fazendo para conseguir render a compra do mês no supermercado? Tá difícil, né? Muita gente tem adotado alguns hábitos diferentes, como trocar marcas tradicionais por mais baratas. Já outras estão indo no supermercado só em dia de ofertas. O jeito é fazer como pode, para deixar a despensa cheia. Em tempos de vacas magras e aumento do desemprego, os brasileiros estão comprando menos nos supermercados. É o que revela uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria que monitorou quase 12 mil residências em todo o país. A pesquisa revelou que as famílias passaram a comprar menos ou vão ao supermercado com menos frequência durante o mês. Os números mostram uma queda de 39% em alguns derivados de leite, como queijos, 28% nas fraldas descartáveis, 12% de lâminas de barbear e uma redução de consumo de 15% nos iogurtes. Nesta rede, segundo a gerência, nos últimos meses, as vendas caíram, no geral, em torno de 8%, com destaque para as bebidas alcoólicas, chocolates e, principalmente, as carnes. Produtos que oscilam mais em preço, né? Então, até o supérfluo, uma parte de vinhos, chocolates, alguma espécie de biscoito, isso aí tem uma redução considerável. O dono dessa outra rede também diz que houve queda nas vendas nos últimos meses. Mas, apesar da atual situação, as expectativas são boas para o segundo semestre. Nossa expectativa é sempre que melhore, né? Então a gente está aí aguardando, né, uma melhora na economia. Bom, tivemos alguns setores que já estão começando, né, a melhorar agora nesse segundo semestre, e é o que vocês esperam também. Com certeza, a gente espera acompanhar também esse setor. Nós também aproveitamos a reportagem para fazer a nossa pesquisa. A senhora tem vindo com menos frequência no supermercado? Bem menos, eu venho mais assim na época de pagamento, né? Eu venho para comprar só o necessário mesmo, que você está precisando. Frequência é bastante, mas é pouca coisa, só quando está nas ofertas. Cortei, principalmente requeijão e mussarela. Gelatina, que as crianças gostam, coisas de bolo. Diminuímos bastante a carne. É o bom e velho jeitinho brasileiro, né? E aí, o que você tem feito para se aquecer? Tá aproveitando a época para variar o cardápio? A queda nas temperaturas aqueceu o faturamento de bares e restaurantes aqui da cidade, como vamos ver no próximo bloco. Voltamos e olha só que legal, estão abertas as inscrições para a oficina A Contação de Histórias através do barbante, do desenho e da dobradura. A atividade será nos dias 15 e 16 de julho lá no CIT. Os participantes terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa arte com a contadora de histórias Fernanda Munhão. Informações você consegue no telefone 3405-9670 e a gente lembra que é tudo gratuito. Vamos falar do tempo agora, porque o frio chegou de vez aqui em Votuporanga. A mínima hoje foi de 12 graus. Agora à noite, as temperaturas também devem continuar bem baixas. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Aqui em Votuporanga, a previsão é de que o dia já comece frio, com a mínima de 12 graus. No decorrer da quinta-feira, os termômetros podem registrar 27 graus. E como é comum nesta época, nada de chuva. Em Rio Preto, o tempo também fica seco. O dia deve ser de frio, apesar da presença do sol, com os termômetros entre 13 e 25 graus.
Na capital, onde hoje teve a segunda madrugada mais gelada do ano, amanhã também não será diferente. As temperaturas continuam baixas. A mínima deve ser de 9 e a máxima de 20 graus. Daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco, Inaí. Se você quiser ficar por aí para ver a próxima reportagem, porque tá de dar água na boca, viu? O frio dessa época é um convite para comermos e bebermos pratos e bebidas que ajudam a esquentar o nosso corpo. Afinal, quem ainda não caiu na tentação de comer uma feijoada ou de tomar aquele chá de cravo bem gostoso? Por isso, restaurantes e lojas especializadas em alimentos se adequam para atender os consumidores que querem ficar mais aquecidos. Com a queda das temperaturas durante o inverno, sempre bate aquela vontade de comer ou beber algo bem quentinho para aquecer, não é mesmo? Pensando nisso, restaurantes, cafeterias e lojas de doces investem nas chamadas comidas de inverno. Neste restaurante, a maior procura são pelos caldos e, é claro, a tradicional feijoada. Já no que se refere às carnes em molho, a procura maior é pela vaca atolada, que é feita com costela bovina e mandioca, um prato muito saboroso. Nessa época de inverno, né, geralmente o pessoal vem aqui por causa desse fogão de lenha, né? Aqui a gente faz a tradição que o povo gosta, né? Além dos pratos quentes, alguns tipos de verduras e legumes também aumentam o consumo nessa época do ano. Quem mora em Votuporanga sabe que agrião, por exemplo, a gente só encontra durante junho e julho. Então tem que aproveitar essa data para consumir o agrião, que é uma delícia e que é muito difícil encontrar fora dessa época de inverno. Dona Marfisa diz que sempre frequenta restaurantes no inverno e tem como preferência a feijoada. Ajuda a esquentar. Esquenta muito, né? Vixe, uma feijoada. Mas é mesmo, feijoada é o melhor prato que eu acho. Nesta cafeteria, a maior procura é pelo pão de queijo, acompanhado do café tradicional ou cappuccino. O pessoal quer esquentar mais, né? Dá mais fome, procura mais de pão de queijo. Come mais, é bom. E o movimento também aumenta bastante. Aumenta sim, aumenta uma média de 30%, principalmente café e cappuccino. Né? Isso é normas, né? A gente procurar um chocolate, um cafezinho, né? Um chantilly. Essa época é própria para esse momento. Só o agasalho não dá conta. Não dá, né? O café já é tradicional para nós, né? Todo dia um cafezinho, mas com esse frio multiplica-se as vontades e acaba tomando mais café até pela manhã. Os doces também são uma boa opção para ajudar a espantar o frio. O principal ingrediente é o chocolate. Basicamente todas as sobremesas de inverno são à base de chocolate e principalmente quentinho assim, né? Eu acho que se identifica muito com o inverno. E quais são as maiores procuras? Olha, as maiores procuras são o cappuccino, o chocolate mesmo, quente, e o bolo de cenoura. O bolo de cenoura com calda quente, assim, é o carro-chefe da loja. Ajuda a aquecer. Ajuda a aquecer, com certeza. Uma tentação essa reportagem, hein? Vamos mudar de assunto. O advogado Antônio Cláudio de Oliveira entregou hoje à tarde à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a defesa do presidente Michel Temer em relação à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. A defesa foi protocolada no dia seguinte à abertura do prazo de 10 sessões. Temer foi denunciado na semana passada com base nas delações dos executivos do grupo JIF, que controla a JBS. Para o STF analisar se aceita a denúncia, a Câmara precisa autorizar o procedimento da acusação. E a CNH vencida terá uma nova utilidade para os motoristas. Agora está definido que ela poderá servir como documento de identificação. O CONTRAN informou que a partir de agora a Carteira Nacional de Habilitação poderá ser usada como documento mesmo após o vencimento. O motorista terá que renová-la para manter sua permissão para dirigir, mas a anterior ele poderá usar da mesma forma que o RG, para confirmar seus dados e identidade em cadastros. Segundo o CONTRAN, a validade da habilitação só se refere ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Então, os dados pessoais do motorista continuam válidos. Inaí Rodrigues para o TVU Jornal. Obrigado, Inaí. Até amanhã. Lembrando que a lei permite que a CNH continue em uso durante 30 dias depois do vencimento. Caso desrespeite esse prazo, o motorista comete infração gravíssima, levando 7 pontos e multa de quase R$ 300.
e aumentou de 21% para 25% a parcela dos brasileiros que tentaram efetuar compras a prazo ou obter algum tipo de financiamento no mês de maio e não conseguiram, principalmente por estarem com o nome na lista de inadimplentes ou por não terem comprovante de renda. A pesquisa mostrou que 6 em cada 10 consumidores não recorreram a nenhuma modalidade de crédito. Tudo isso é reflexo do momento econômico que estamos passando, né? Agora a gente vai para o intervalo, na sequência vamos atualizar o estado de saúde daquela mulher que ficou ferida depois de bater a moto contra uma máquina da prefeitura. E ainda tem uma conversa sobre as tarifas de banco. Tem instituição cobrando R$20 a mais pelo mesmo serviço. É já já. O balanço da unidade de coleta de sangue apresentado nesse segundo mês de atendimento da nova sede aponta um discreto aumento no número de coletas, se comparado às doações de maio. Nos 30 dias de junho foram coletadas 245 bolsas de sangue, enquanto que no mês anterior foram 172 bolsas. Mas a gente reforça que esse número pode ser ainda maior, porque a capacidade da unidade é de coletar 40 bolsas a cada dia de doação, o que ocorre às terças e quinta-feiras. A gente conta aí com a sua participação. A jovem de 21 anos que bateu contra uma máquina da prefeitura hoje de manhã na rodovia permanece internada na Santa Casa de Votuporanga. Segundo o último boletim médico divulgado, o estado dela é considerado estável. O acidente aconteceu pouco antes das 8 da manhã na vicinal Fábio Cavalari, próximo à linha do trem, no bairro Sonho Meu. Segundo o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, a condutora da motocicleta vinha no sentido zona rural, cidade, quando bateu na caçamba da pá carregadeira da prefeitura que trabalhava no acostamento. O condutor da máquina acredita que a causa do acidente foi o sol, que atrapalhou a visão da motociclista. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU, encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga com possíveis fraturas no braço direito. A perícia vai avaliar as causas do acidente. Vamos mudar de assunto. O Ministério da Saúde divulgou o número de casos de microcefalia registrados esse ano no país. Segundo o boletim epidemiológico, desde o início deste ano até o dia 20 de maio, passaram dos 320 os casos de alteração de crescimento e desenvolvimento relacionados ao vírus da Zika. Os casos de microcefalia passaram a ter notificação obrigatória no Brasil em novembro de 2015. Em maio desse ano, o Brasil saiu do estado de emergência, que ficou por quase 2 anos. Falou de banco, muita gente já começa a coçar a cabeça. Também não é para menos, né? Quem tem conta paga uma série de tarifas, mas nem todo mundo conhece os serviços incluídos pelas instituições. E é justamente essa falta de conscientização que pode fazer o consumidor pagar taxas muito mais altas, como vamos ver na reportagem. Quase todo mundo tem conta em banco, nem que seja poupança. Mas pouca gente conhece as tarifas que paga. Esli descobriu outro dia que gasta quase R$23 por mês só em tarifas. Todo mês já desconta. Não faz ideia do que você pode consumir, quais os serviços que estão aí? Não faço ideia. No caso da Ana Paula, o desconto é maior. São quase R$35 mensais. Além de cobrar essa taxa mensal, ele ainda cobra uma parte a mais se você ultrapassar o que tem no pacote. A Fundação Procon pesquisou as tarifas praticadas por 6 instituições financeiras e o consumidor tem de ficar de olho, porque a diferença pode passar dos 400%. Foram pesquisados Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander. A maior diferença encontrada foi no serviço pagamentos de contas usando a função crédito do cartão. O exemplo, no mês passado, o Banco do Brasil cobrava R$ 4,50 pelo serviço e o Santander R$ 24,50. Bradesco e Caixa tinham valores intermediários. O Safra não tinha o serviço e o Itaú não cobrava tarifa. O Procon também comparou as tarifas de junho com valores de um ano atrás. A maior variação foi para a emissão da segunda via de cartão de crédito na Caixa. O serviço custava em junho R$ 17,00. No ano passado, R$ 7,50. O Procon alerta que os consumidores
precisam ficar atentos e avaliar se realmente precisam dos serviços cobrados. Principalmente verificar se ele pode, por exemplo, consumir, né, o serviço, né, pagar pelo serviço individualmente ou o que extrapolar o serviço essencial. Se ele conseguir trabalhar durante o mês com esses serviços essenciais, ele não paga a tarifa. É bom ficar de olho, né? Em nota, a Febraban, que representa os bancos, informou que as instituições financeiras seguem as regras do Banco Central e que cada banco pode determinar os preços dos produtos, então cabe a nós fazermos a nossa pesquisa, né? Na sequência tem o programa A Educação e Eles com o professor Edson Bogas, depois Com Estilo e logo em seguida tem a estreia do Conexão Ciência. Então continue ligado aqui com a gente, tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã.